Boa tarde, pessoal. Meu nome é Daniele, sou discente do 9º período de Odontologia da Universidade Federal de Juiz de Fora, campus Governador Valadares. Sou ligante da Liga Reabilitação Oral e Estética da mesma faculdade. Nós estamos aqui hoje com a professora Rosimar Ortega. Prazer, doutora Rose. Prazer. E nós vamos entrevistar ela com um tema em reabilitação oral em pacientes oncológicos, tudo bem? Doutora Rosa, você poderia fazer uma introdução, se apresentar um pouquinho, por favor? Sim, claro. Meu nome é Rosimar Ortega, eu sou graduada pela Universidade do Sagrado Coração de Bauru. Fiz residência em estomatologia na Unesp de Araraquara e pós-graduação na Unicamp em Piracicaba. Agora, atualmente atuo como docente aqui na UFJF-GV, sou professora das disciplinas de estomatologia, semiologia e propedêutica e atuo também no PNE. Ótimo, obrigada, doutora Rose. Nós vamos começar com as perguntas, tá bom? Primeiramente, eu gostaria de saber quais são os principais sinais e sintomas orais, que os pacientes oncológicos apresentam quando vêm para a clínica. Tá. Dani, primeiro eu vou agradecer, por essa oportunidade e de poder falar desse tema, Os principais sinais e sintomas, o principal sinal é a atrofia da mucosa, porque inevitavelmente a radioterapia ela acaba afetando as células normais também, e isso gera uma dificuldade de renovação celular. A mucosa acaba ficando mais atrófica e com isso mais sensível, mais friável aos traumas. O principal sintoma é a hipossalivação que o paciente pode sentir a xerostomia, Então esses são os principais pontos que acontecem logo no início do tratamento, certo? E o paciente, quando ele está em tratamento radioterápico, de cabeça e pescoço, ele usar a prótese removível ou a total, como que acontece esse tratamento? O ideal é que ele não use. Tem paciente que expressa que ele não consegue ficar sem usar para alimentação ou para o convívio social, Então o ideal é que o profissional oriente que ele só use nessas situações, utilize o mínimo possível. Além disso, esse paciente tem que passar por uma avaliação para que se observe se existe algum ponto que a prótese possa estar traumatizando a mucosa. E essa avaliação, Daniela, tem que ser constante durante o tratamento, porque durante o tratamento o paciente vai evoluir para uma reabsorção mais intensa do rebordo alveolar, a mucosa fica mais seca, então ele tem dificuldade de utilizar essa prótese. Então, constantemente deve-se acompanhar esse paciente fazendo essa avaliação e eliminando qualquer fator traumático, ou seja, um local em que a prótese está pegando, machucando um pouquinho mais, E sempre com essa orientação de que ele não utilize durante o tratamento. A nossa terceira pergunta, doutora Rose, ela entra mais ou menos nesse tema. É o paciente que ele está em tratamento radioterápico de cabeça e pescoço, ele pode ser exposto a confeccionar uma nova prótese? O ideal é que não, pelo mesmo motivo que eu expliquei. A renovação celular é prejudicada, a mucosa é mais atrófica, então a manipulação dessa mucosa tem que ser muito cuidadosa. Um procedimento de moldagem, por exemplo, pode causar um trauma que aí pode evoluir para as complicações da terapia. Tudo bem. E quando ele está em tratamento radioterápico de cabeça e pescoço também, ele pode receber implante? Não, durante o tratamento não é indicado. Se conversa muito, a literatura mostra muito o implante atualmente como sim uma opção para a reabilitação desses pacientes, mas ou antes ou após. Até porque uma das complicações da instalação do implante seria a osteoradionecrose, Então, para se evitar essa complicação, o ideal é que se faça ou antes dele iniciar a terapia ou após.
Também não existem protocolos ainda em relação a isso, e o tempo estabelecido para que você possa instalar um implante após a terapia também ainda é incerto. A gente sabe que o paciente pode desenvolver essa osteonecrose em qualquer momento pós-terapia, mas que quanto mais a distância entre a terapia e a instalação do implante, mais sucesso no implante. O ideal é 1 ano após a última sessão de radioterapia. Aí sim fazer o implante. E tem alguma conduta para preservação de um tratamento reabilitador em pacientes oncológicos? Várias. Quando a gente pensa em prótese total ou prótese parcial removível, sempre o exame clínico, observando a condição daquela mucosa. Lembrando que, né, a mucosa atrófica, ela é mais avermelhada, então esse é um acompanhamento que você pode fazer observando, né, a recuperação da mucosa do paciente até que ele possa passar por todos os procedimentos para a reabilitação. E no caso dos implantes, existem vários fatores que devem ser observados, né? Como, por exemplo, o foco da radiação, né? A gente sabe que a grande maioria dos carcinomas orais são em região posterior de língua, então o foco de radiação pega bem a região de ângulo e ramo de mandíbula, então o local ideal de instalação de implantes é a região anterior de mandíbula, anterior ao forame mentoniano. A quantidade, a dose dessa radiação, né? Doses abaixo de 50 grays, né, são mais indicados para que se tenha sucesso na instalação dos implantes. Condições do paciente, o paciente é fumante, como é a situação da saúde bucal desse paciente, as doenças de base desse paciente, fatores relacionados ao implante mesmo também, como número de implantes. Então o planejamento tem que ser feito de maneira que se use o menor número de implantes possível, a profundidade do implante, o diâmetro, então são vários procedimentos, né, várias observações que devem ser feitas para que o implante seja instalado com segurança e tenha sucesso. Sim. E quais as principais complicações que acometem, né, os pacientes oncológicos na hora de realizar a reabilitação oral? Os principais são a mucosite. Diante de qualquer trauma da mucosa, você pode desencadear uma mucosite. E a mucosite, por sua vez, ela é uma complicação muito severa, porque ela pode ocasionar a interrupção do tratamento do paciente, quebrando todo o protocolo e prognóstico. A osteoradionecrose, né, que é uma complicação grave também. É importante a gente entender que, como eu disse também, a célula, né, epitelial, ela tem a sua renovação prejudicada, o tecido ósseo também. Ele fica menos celular, menos vascularizado, então qualquer manipulação nesse tecido ósseo pode gerar uma necrose. Então a osteoradionecrose também é uma complicação severa, né, para esses pacientes. Entrando nesse gancho também, quais são as principais complicações clínicas, né, apresentadas por esses pacientes na hora da reabilitação? Logo no início do tratamento, o paciente começa com a hipossalivação. A hipossalivação pode deixar ou não o paciente com sintomatologia, que vem aí a xerostomia, a cárie de radiação, as infecções fúngicas e bacterianas, a própria osteoradionecrose. Essas são as principais complicações que o paciente pode desenvolver durante o tratamento. E o paciente, quando ele passa, né, por tratamento oncológico, ele pode receber alguma intervenção reabilitadora, né, durante o processo, sem necessidade de algum cuidado específico para ele? O ideal é que durante o tratamento ele não passe por nenhum procedimento, né, que esse procedimento seja realizado no pós, né, após a terapia. Como eu disse, em relação, por exemplo, à osteoradionecrose, não existe um período seguro, né? A gente sabe que depois que o paciente passou pela radioterapia, o osso que esteve sob foco da radiação, ele vai estar constantemente sob risco de desenvolver uma osteoradionecrose. E a literatura diz que 1 ano após é seguro, mas ele tem esse risco para o resto da vida dele. Ele nunca vai, né, se você não observar esses fatores que eu falei, né, se ele
se esses fatores não forem observados, ele corre o risco de desenvolver aí essa complicação severa que é a osteoradionecrose. Não sei se respondi corretamente, era isso mesmo? Isso mesmo, Rose. A gente gostaria de agradecer, muito obrigada, foi um prazer ter você aqui com a gente hoje na Liga. A gente pede também que vocês seguem a gente no Instagram, no canal do YouTube, curte e comente os nossos vídeos. Obrigada, Rose. Foi meu, muito obrigada.